100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix, 7h03. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Exame de idoso que morreu em Nova Friburgo dá negativo para coronavírus. Homem de 32 anos de São Paulo é o segundo caso de coronavírus no Brasil. Bandeira tarifária segue verde em março e conta não terá cobrança extra. Cotação do dólar na fatura do cartão passa a ser do dia da compra. Novas alíquotas da Previdência de desconto no contra-cheque entram em vigor. Imposto de renda 2020, a entrega da declaração começa hoje. Dólar comercial fechou a semana vendido a R$ 4,48. A saca 50 kg de açúcar cristal fechou na sexta em alta de mais 0,16%, negociada a R$ 80,90. A arroba do boi gordo segue cotada em R$ 196,68 à vista, segundo o Rural Business. Mix Notícias. O resultado do exame do idoso que morreu em Nova Friburgo deu negativo para o coronavírus. A informação foi divulgada neste domingo em nota oficial emitida pela Prefeitura de Nova Friburgo. O idoso estava internado no Hospital Raul Sertã e morreu na madrugada de sábado. Até ontem, a Secretaria de Estado de Saúde contabilizava 17 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Os casos foram registrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, 8, sendo 6 residentes e 2 estrangeiros. Niterói, 3, Maricá, 1, Macaé, 1, Nova Friburgo também 1, Resende 1 e Nova Iguaçu 1 estrangeiro. Além desses, uma notificação foi feita por Niterói, mas o local da residência ainda está sendo investigado. Além dos sintomas respiratórios, os pacientes têm histórico de viagem para países com circulação ativa do vírus. Em Campos também é um caso suspeito, porém não foi contabilizado ainda pela Secretaria de Estado de Saúde. E a Secretaria Estadual de São Paulo notificou o Ministério da Saúde de mais um caso confirmado de coronavírus. O paciente, um homem de 32 anos, esteve na Itália e chegou ao Brasil na quinta-feira, dia 27. Ele chegou acompanhado da mulher de Milão, da região da Lombardia. Ainda no voo usou máscara e a acompanhante não apresenta sintomas da doença. Até o momento de ontem da matéria, monitora 182 casos suspeitos e 2 confirmados no país e já foram descartados 71 casos. Mix. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que manterá no mês de março a bandeira tarifária na cor verde, sem cobrança extra na conta do consumidor. A bandeira foi a mesma aplicada em fevereiro. De acordo com a agência, a decisão de manter a bandeira na cor verde se deve à recuperação nos níveis dos reservatórios em virtude do volume razoável de chuvas no mês de fevereiro. A previsão para março é de manutenção dessa condição hidrológica favorável, o que aponta para um cenário com elevada participação das hidrelétricas no atendimento à demanda de energia do sistema, reduzindo a necessidade de acionamento do parque termoelétrico, informou a ANEEL. As regras para a conversão das compras em dólar para real no cartão de crédito foram alteradas a partir de ontem. Agora, os bancos terão que usar a cotação do dia da compra. Anteriormente, a conversão do dólar para a moeda brasileira acontecia somente no fechamento da fatura, deixando os consumidores expostos à volatilidade da cotação do dólar. Além da cotação do dia, os bancos deverão disponibilizar em seus canais de atendimento a taxa de conversão utilizada para que os consumidores comparem os valores praticados pelas diferentes instituições e possam optar pelo produto que melhor atende às suas necessidades. Mix Notícias. As novas alíquotas de contribuição à Previdência pagas por trabalhadores da iniciativa privada e por servidores públicos já estão em vigor. As alíquotas progressivas estabelecidas pela reforma da Previdência incidirão sobre cada faixa de remuneração de forma semelhante ao cálculo do imposto de renda. Eram 3 percentuais de contribuição para o INSS para empregados da iniciativa privada, variando de acordo com a renda 8%, 9% e 11%. As novas alíquotas vão incidir sobre as faixas salariais como no imposto de renda. Os percentuais vão variar entre 7,5% a 14%. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, começa hoje, segunda-feira, dia 2. O contribuinte que fizer o envio com antecedência tem vantagens em relação aos que preferem deixar para a última hora, já que tem a chance de receber a restituição já nos primeiros lotes. Neste ano, o prazo para entrega da declaração se estenderá até o dia 30 de abril. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração
documentação ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Mix. Na noite deste domingo, a China registrou 202 novos casos de coronavírus, elevando o número total para 80.026 casos. O número de novos óbitos foi de 42, totalizando aí 2.912 desde o início do surto. Mais cedo, a Inglaterra anunciou 13 novos casos registrados, levando o total para 36. Ainda na Europa, o museu mais famoso de Paris, o Louvre, foi fechado na parte da manhã para que funcionários participassem de uma reunião sobre o Covid-19. Na Itália, para aliviar os impactos do surto, o ministro da Economia anunciou neste domingo que vai injetar 3,6 bilhões de euros na economia italiana, a partir de estímulos como créditos tributários, reduções de impostos e financiamentos para a saúde pública. A Escócia, a República Tcheca, a República Dominicana, a Armênia e San Marino registraram o primeiro caso de coronavírus em seus territórios. No Oriente Médio, o Irã registrou um salto no número de infectados, 385 novos casos em 24 horas, passando para um total de 978. A Coreia do Sul registrou mais 586 casos do Covid, segundo uma agência coreana. Agora existem 3.736 infectados no país, o maior número fora da China. 18 pessoas faleceram por causa da doença. As autoridades de saúde do país afirmaram que é provável que o número de infectados continue subindo. Mix Notícias. O governo federal emitiu na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, alerta de chuvas intensas que devem ocorrer nos próximos dias nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo os órgãos envolvidos no monitoramento do tempo, enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra podem ocorrer até quarta-feira, dia 4, em decorrência de tempestades. De acordo com os órgãos federais, as informações foram remetidas para as defesas civis dos estados, que deverão tomar as providências preventivas cabíveis, como alertar as pessoas que vivem em áreas de risco de desabamentos e sobre rotas de fuga e como buscar pontos seguros no caso de confirmação de desastres. A chuva que caiu ontem em Campos causou transtornos. Devido ao temporal, a Defesa Civil Municipal entrou em estágio de atenção. Em Goitacazes, na Baixada Campista, parte da rodovia Raul Souto Maior ficou completamente inundada, prejudicando a passagem de veículos que, mesmo assim, se arriscavam para transitar pelo local. E a unidade pré-hospitalar São José também foi afetada. A Avenida José Alves de Azevedo, na descida da Ponte Leonel Brizola, também ficou alagada. Quedas de árvores foram registradas na Avenida Felipe Web, próximo a 28 de março, na Estrada do Santa Rosa, próximo ao presídio Carlos Tinoco da Fonseca e na Praia de Farol de São Tomé. A chuva também tem contribuído para a elevação do Rio Paraíba do Sul, cujo nível chegou a 8,48 metros na tarde de ontem. Esse mesmo temporal que atingiu ontem o município pode ter contribuído para o desabamento de parte de um prédio no cruzamento da Avenida Alberto Torres com Rua Barão do Amazonas, no centro de Campos. A área está isolada. O Congresso Nacional retoma suas atividades nesta semana com a expectativa de colocar na pauta o marco regulatório do saneamento. O tema foi amplamente discutido no plenário da Câmara antes de ser aprovado ainda em dezembro do último ano. Durante a votação na Câmara, a pauta foi defendida por parlamentares do Centrão e da direita. Eles alegam que o investimento privado poderá melhorar os serviços de saneamento nas cidades. Os críticos da proposta questionam a viabilidade econômica para investimento no setor em cidades menores com pouco atrativo financeiro à iniciativa privada. Pela proposta, as empresas estatais de água terão prazo de 12 meses para renovar os contratos de concessão por um período de até 30 anos. O texto proíbe, porém, que novos contratos desse tipo sejam firmados a partir da aprovação da lei. A alteração nas regras para a prestação de serviços de saneamento básico já foi objeto de medidas provisórias que perderam a vigência. Representantes dos Estados Unidos e do grupo terrorista Talibã assinaram neste sábado em Doha, no Catar, um histórico acordo de paz que prevê a retirada das tropas americanas do Afeganistão em até 14 meses e encerra uma guerra que já dura mais de 18 anos. A delegação dos Estados Unidos foi liderada pelo secretário de Estado Mike Pompeo e pelo negociador-chefe de Washington, Zalmay Khalilzad, enquanto o mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador do Talibã, representou os insurgentes. Os Estados Unidos se comprometeram a reduzir seu contingente no Afeganistão de 12 mil para 8,6 mil imediatamente e concluir a retirada das tropas dentro de 14 meses. Mix Notícias.
A intensificação da vacina contra o sarampo referente à campanha de 2020, iniciada no dia 13 de janeiro, segue até o próximo dia 13 de março. De segunda a sexta-feira, as doses estão sendo disponibilizadas em 41 salas de vacinação da Secretaria de Saúde de Campos, que funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. O polo de vacinação no Centro de Saúde, na Rua Gil de Góes 157, atende em horário estendido, de 7 da manhã às 6 da noite. Para pessoas acima de 60 anos, a recomendação é buscarem a vacinação em casos de viagem para localidades com a circulação viral ativa e em casos de recomendação médica. Com a falta de dinamismo econômico e o envelhecimento da população, em muitos municípios, os recursos pagos pelo INSS têm adquirido uma importância cada vez maior. Cruzamento feito com base em dados da Secretaria de Previdência e do IBGE aponta que em 2017, último ano disponível, os benefícios de seguridade representavam mais de 25% do Produto Interno Bruto, PIB, em 693 municípios. Trata-se do maior patamar da série histórica, iniciada em 2002. Naquele ano, haviam 349 cidades nesta situação. Os números indicam que, apesar de a economia brasileira ter avançado nas últimas décadas, esse crescimento não ocorreu de maneira homogênea no país. O melhor mix do Brasil. Mix! Policiais militares do Ceará que permaneciam amotinados há 13 dias no 18º Batalhão de Polícia Militar aceitaram na noite deste domingo uma proposta para encerrar a paralisação e retornar ao trabalho a partir de hoje. O acordo aceito pelos policiais não prevê anistia aos que participaram do motim, uma das exigências dos policiais originalmente, mas assegurou que os PMs terão acompanhamento de instituições como a OAB, a Defensoria Pública e o Exército durante os procedimentos legais. A proposta que foi aceita também estabelece que o governo do Ceará não vai realizar transferências de policiais para trabalhar no interior do estado pelos próximos 60 dias. O presidente Jair Bolsonaro era um dos principais convidados internacionais na posse do novo chefe do Estado do Uruguai, o centro-direitista Luiz Lacalle Pou. Mas o presidente, defensor de uma forte aliança entre os dois países, foi cuidadoso quando é questionado sobre o governo brasileiro. Devemos deixar os aspectos ideológicos internos de cada país fora das relações para que a região possa avançar. Já durante a campanha, o novo presidente uruguaio dispensou o respaldo de Bolsonaro. Lacalle Pou mantém uma posição cautelosa e até se incomoda quando é perguntado sobre a atual realidade brasileira. Não me corresponde opinar sobre temas internos do Brasil, afirmou. Mix Notícias. As sessões eleitorais em Israel abriram na manhã de segunda-feira, hoje, para as terceiras eleições legislativas em menos de um ano. Um momento decisivo para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de 70 anos, processado por corrupção. Cerca de 6,4 milhões de eleitores devem ir às urnas. As pesquisas apontam uma disputa acirrada entre o direitista Likud de Netanyahu e o partido centrista Kahol Lavan, azul e branco, de Benny Gantz, ex-comandante das Forças Armadas do país. A eleição desta segunda-feira acontece após duas votações inclusivas em abril e setembro. Nas duas, nem Gantz nem Netanyahu foram capazes de formar uma coalizão que conquistasse a maioria das cadeiras no parlamento. A Grécia entrou em alerta neste domingo com a chegada de milhares de refugiados, principalmente sírios, vindos da Turquia, e muitos moradores temem uma nova crise migratória semelhante à de 2015. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, mais de 13 mil refugiados se encontram ao longo dos 212 quilômetros da fronteira terrestre greco-turca, que corre ao longo do rio Evros, no nordeste da Grécia. A Agência Europeia de Controle de Fronteiras decretou estado de alerta desde sexta-feira, quando bombardeios deixaram 33 soldados turcos mortos na província de Idlib, em uma ação oficialmente realizada pela Força Aérea Síria. O governo turco ameaça deixar os refugiados sírios cruzarem a fronteira caso não consiga o apoio ativo da União Europeia. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Subiu para 13 o número de óbitos no naufrágio de um navio no sul do Amapá, informou o governo do estado na noite de ontem. Outras 46 pessoas foram resgatadas e as buscas seguem em andamento. A embarcação tinha de 60 a 70 pessoas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que havia 16 desaparecidos, mas neste domingo, o comandante da corporação disse que não há um número oficial, pois a embarcação não tem lista de passageiros para orientar as buscas da corporação.
O Brasil está mais preparado para lidar com o Covid-19 do que estava em 2009 para enfrentar a pandemia da gripe H1N1. A afirmação é do médico infectologista Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fundação Oswaldo Cruz, instituição científica vinculada ao Ministério da Saúde. O médico diz à população que precisa se manter informada, mas ressalta que não há razão para pânico. Segundo Rivaldo, os casos ocorridos até agora em diversos países são em sua maioria leves ou moderados. Há inclusive casos assintomáticos, em que a pessoa, embora tenha sido infectada, não desenvolve nenhuma manifestação clínica. Mix Notícias. Ontem, domingo, o nível do Rio Paraíba do Sul, aqui em Campos, chegou a 8,42 metros, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil do município. Diante do cenário, o órgão está em alerta e segue em monitoramento na região. Na medição de sábado, dia 29, às 18 horas e 15 minutos, o nível do rio atingiu a cota de 8,15 metros, confirmando a previsão da Coordenadoria de Defesa Civil. Por medida de segurança, o órgão emitiu um alerta orientando a motoristas a não estacionarem no Cais da Lapa, porque a previsão era de que o nível subisse. A vazão da represa Ilha dos Pombos, na cidade do Carmo, no Rio de Janeiro, era de 1.150 metros cúbicos de água por segundo. A medida provisória número 908, de 28 de novembro de 2019, que institui o auxílio emergencial financeiro para pescadores artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, afetados pelas manchas de óleo que atingiu o litoral de vários estados do país, teve sua vigência prorrogada por mais 60 dias. O ato do presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, está publicado no Diário Oficial da União de hoje, segunda-feira, dia 2. O auxílio emergencial beneficia pescadores que atuam em municípios dos 9 estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo atingidos pelo vazamento de óleo. A primeira parcela de R$ 998 foi paga em dezembro. Esse benefício não interfere no recebimento do seguro-defeso recebido pelos profissionais na época em que é proibida a pesca para garantir a reprodução dos peixes. O pagamento segue o calendário de saques dos benefícios sociais de acordo com o final do número de identificação social, UNIS, do beneficiário. O melhor mix do Brasil. Mix! Termina hoje o prazo para os candidatos pré-selecionados da chamada única do FIES completarem as informações da inscrição. O procedimento deve ser feito pelo site do programa. São cobrados os dados bancários do estudante, do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de morte. As informações serão validadas pela instituição de ensino, que pode solicitar mais documentos. Após esse processo, o estudante já pode comparecer à agência da Caixa Econômica Federal e formalizar a contratação do financiamento. Iniciado no ano passado pelo governo federal, o programa de controle de ponto, que registra a presença do servidor, será expandido para mais órgãos da União neste ano. Segundo o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, todos os trabalhos são desse sentido. E a meta é alcançar 200 mil funcionários públicos federais, do total de 605.649 na ativa no país até o fim de 2020. Vale lembrar que só no estado do Rio há cerca de 100 mil servidores em órgãos públicos da União. Até o momento ainda não se sabe quantos profissionais que estão em solo fluminense serão alcançados com essa medida ao longo do ano. Mix Notícias. Pela primeira rodada da Taça Rio, no sábado, o Flamengo venceu a Cabo Friense por 4-1 no Maracanã, com o primeiro gol de Michael para a equipe rubro-negra e um hat-trick de Gabigol. Já o Vasco da Gama empatou em 1-1 com Resende no Raulino de Oliveira, em jogo abaixo do esperado pela torcida Cruz Maltina, que já começa a causar irritação com o trabalho do treinador Abel Braga. Ao repetir erros de outros jogos, o Fluminense levou um susto inicial, mas novamente teve poder de reação e goleou o Madureira por 5-1. Um resultado acima do apresentado em campo em boa parte do tempo, construída nas falhas do adversário e no talento dos moleques de Xerém, Evanilson e Marcos Paulo, que marcaram 2 vezes cada. O Hudson ampliou em passe de Miguel. Você ouviu Mix Notícias.